Olá! Na aula de hoje caracterizaremos e daremos explicação a esse fenômeno que estamos observando nessa imagem. Os raios, a luz, especificamente a essa eletricidade, e por que acontece esse fenômeno natural dos raios. O que tem a natureza para que isso possa acontecer, ou quais são os princípios físicos por trás dessa descarga elétrica, e como poder caracterizá-la. Para aquilo, o tópico da aula de hoje chama-se energia potencial elétrica e potencial elétrico. Com isso, começaremos fazendo uma revisão de cargas elétricas pontiformes. Vamos supor que existe no espaço plano, no espaço tridimensional, uma carga Q e uma carga Q0. Diferentes cores, diferentes valores de carga e também de diferentes sinais. E não necessariamente com o mesmo sinal, positivo, positivo ou negativo, negativo. Poderia ser do jeito que seja, ambas diferentes ou ambas iguais. Mas pelo menos os valores das cargas diferentes. Se a carga Q0 está a uma distância R da carga Q, como observa-se na imagem, a essa distância, a carga Q0 experimentará uma interação. Mas essa interação poderá ser de repulsão se o sinal das cargas são iguais, ou poderia ser uma interação atrativa. Mas ainda assim, como poder caracterizar melhor essa interação? Se diz que a lei de Coulomb, como tínhamos visto anteriormente, denota a intensidade dessa interação, mas a direção dessa interação, em virtude de ser uma grandeza física, a força tem módulo e tem sentido. O vetor que assinala a posição relativa da carga Q0 respeito à carga Q é o que se simboliza como sendo o vetor unitário. O vetor unitário R que denota aonde está a carga Q0, mas não diz quão afastado está a carga Q0 em relação à carga Q. Esse vetor unitário é a chave para dizer a direção na qual agirá essa força elétrica associada à lei de Coulomb, que se expressa para partículas pontiformes como sendo a constante eletrostática, a multiplicação entre as cargas, dividida pela distância ao quadrado. Se o sinal entre as cargas fosse diferente, poderíamos dizer que essa interação não necessariamente é de repulsão, poderia ser de atração. E uma atração implica que a multiplicação entre essas duas grandezas físicas, alguma positiva e outra negativa, o importante é que pelo menos será negativa, o seu sinal, implicando o valor e o sentido, mais especificamente o sentido contrário da direção desse vetor unitário. Portanto, existirá uma força atrativa da carga Q0 em relação à carga Q. Isso implica que poderia aproximar-se, ou poderá se aproximar da carga Q. Já tínhamos estudado a interação entre as cargas, mas há essa informação, como uma carga interage com outra, mas se as cargas não têm sentidos, como as pessoas não podem olhar, não podem sentir a presença, cheirando a outra carga, ou palpando-a, ou simplesmente escutando-a. Existe um formalismo físico e uma grandeza associada a essa carga que gera a interação, a carga Q, que está representada aqui nessa transparência com a cor amarela. E essa grandeza física poder se expressar mediante a razão entre a força eletrostática que experimenta a carga Q0 dividido pela carga Q0, ou seja, a força por unidade de carga. E aquilo se conhece como sendo o campo elétrico que envolve ou está no espaço circundante a essa carga Q que gera a interação. Conhecendo o campo elétrico, poder-se calcular e expressar a força eletrostática que experimentará essa carga Q0 em relação ao seu sinal positivo ou negativo, uma força de repulsão ou uma força de atração. E com base a essas noções da lei de Coulomb, poder-se expressar que o campo elétrico gerado por essa carga Q circundante a essa carga expressa-se como sendo a constante eletrostática ou valor da carga dividido pela distância do ponto de observação, ou seja, removendo essa carga, mas é nesse ponto específico
que está a uma distância r ao quadrado, e a direção. Isso implica que se a carga Q é positiva, o campo é radialmente para fora. Se a carga Q fosse de sinal negativo, o campo, a direção, será radialmente, só que para dentro, com sentido contrário. Se me faço entender essa relembrada, continuaremos com o trabalho realizado com uma força, por uma força. Como poder-se expressar fisicamente? E é uma noção que tem se visto no curso de Física 1, mas vale a pena lembrá-la. Vamos supor que existe no espaço tridimensional um campo elétrico com uma direção que não foi representada, mas nesse espaço de largura, comprimento e altura existe esse campo elétrico e essa carga experimentará essa interação. Uma interação de repulsão ou de atração, né, em relação ao seu sinal, e se o campo favorece uma afastada ou o campo simplesmente criaria com essa interação com a carga uma atração. Mas vamos supor que é uma força que diria que está a favor de aumentar a distância em relação à origem desse sistema cartesiano. E, portanto, essa força depende da posição, pois o campo não necessariamente deverá ser uniforme. O campo poderá diminuir a sua intensidade em relação ao quadrado da distância ou em relação à distância, ou poder-se a tornar-se muito mais intenso em outra região e, portanto, varia em relação à posição, implicando que a força eletrostática que experimenta essa carga aqui também varia em relação à posição. Ou seja, que essa força não é uma constante, mas por algum motivo impõe-se a que essa carga aqui realize essa trajetória imposta. Para realizar essa trajetória, qual será o trabalho que a força eletrostática deverá fazer, ou deveria fazer, para que essa carga percorra essa trajetória imposta, sem sair da trajetória, e se desloque ao longo dessa trajetória, e para aquilo suporemos que faz esse percurso ao longo dessa trajetória com uma velocidade uniforme. Ou seja, sem aceleração. Nesse caso, define-se em física um diferencial de trabalho. Vamos pensar que fez um percurso muito pequeno. Um deslocamento infinitesimal da posição, variando a sua distância em relação à origem infinitesimalmente, um diferencial de posição. Em física, define-se o trabalho como sendo uma grandeza física escalar, simplesmente um número que tem sinal, podendo ser positivo, negativo ou nulo. E nessa situação, expressa-se mais formalmente como produto escalar entre a força que criou esse movimento, o que está gerando esse percurso ao longo dessa trajetória, produto escalar com o deslocamento infinitesimal. Isso para um diferencial minúsculo de trabalho, supondo que essa força de fato essa força é diferente ao longo dessa trajetória, mas em um percurso muito pequeno, qual será a contribuição infinitesimal de trabalho para realizar um deslocamento infinitesimal da sua posição? Se me faço entender, com os elementos infinitesimais, a soma consecutiva de todos esses elementos de percurso infinitesimais nos levaria à noção do trabalho completo, desde o ponto inicial até o ponto no qual conclui a trajetória. Em outras palavras, haverá que fazer uma soma de elementos infinitesimais, o que se conhece no cálculo como sendo uma integral definida. Uma integração definida, uma somatória de elementos infinitesimais, obtendo o trabalho total, mas estabelecendo os limites da integração, que tem senso físico a dizer que é desde o limite inferior ao superior, ou, em outras palavras, seria desde a posição inicial até a posição denotada por esse vetor, esse raio vetor, na posição final. Desse produto escalar entre a força que age sobre a carga com relação a esse diferencial de deslocamento, que não necessariamente será paralelo o tempo todo, em todo o percurso, a essa força que experimente essa carga. Para me fazer entender, vamos ainda continuar com a caracterização do trabalho e as suas unidades, relembrando-lhes que o trabalho formalmente é a força que age, que cria um deslocamento.
E as unidades de força são os newtons e o deslocamento no sistema internacional expressa-se mediante as unidades dos metros. E as unidades compostas newtons vezes metros se conhecem como sendo joule ou joule. Então, as unidades de energia, J, mas um J reto, não um J cursivo ou itálico, representa as unidades de energia para trabalho e para outras manifestações de energia. Hoje veremos uma das manifestações existentes associadas à interação elétrica ou eletrostática. Vamos supor que existe no espaço plano x e y e deixemos de fora a parte tridimensional, mas bastará, é a mesma noção e sem perda de generalidade. No espaço plano existe essa carga Q0 e na origem desse sistema cartesiano está a carga Q. Supondo que a trajetória seja radial, a trajetória que fará essa carga Q0 partindo da sua posição inicial até a sua posição final, ou seja, que o vetor posição inicial representa-se como sendo a posição x inicial e y inicial em cada um dos respectivos eixos cartesianos nesse sistema cartesiano bidimensional. A sua posição final se expressa como sendo também o x final e o y final para esse ponto, denotado com a letra F. A distância em qualquer ponto específico, mas nesse caso particular, a posição inicial, a distância na qual acha-se em relação à origem, será a distância euclidiana calculada mediante o teorema de Pitágoras, ou seja, a soma dos quadrados das componentes da posição. A posição em x inicial ao quadrado mais a posição em y inicial ao quadrado. E raiz quadrada de tudo. Mostrando um valor positivo, a distância mesura-se mediante uma fita métrica e sempre será valores positivos. O mesmo acontece com a posição final, está afastada em relação à origem, denotada por essa expressão. Qual será o trabalho realizado por essa força, ou para que isso realmente possa acontecer? Para que essa carga Q0 se desloque da posição inicial até a posição final com uma velocidade uniforme constante. Lembrando-lhes que o trabalho é a força produto escalar com o deslocamento infinitesimal, mas nesse caso é uma trajetória radial, implicando que seja um diferencial de distância radial na direção radial. E a força eletrostática expressa-se entre essas duas cargas Q e Q0, como sendo a constante eletrostática, a multiplicação entre as cargas dividido pela distância na qual se acha essa carga Q0, vezes a direção de ação dessa força, na direção radial. E o produto escalar entre dois vetores que têm a mesma direção, para relembrar-lhes, o produto escalar expressa-se como sendo o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Mas dois vetores que são paralelos, o ângulo entre si é 0. E, portanto, o cosseno de 0 é 1, implicando que esse termo simplesmente seja um módulo entre si. Os dois vetores que são paralelos continuará sendo a mesma informação. Nesse caso, poderemos deixar as constantes fora do processo de integração e transforma-se especificamente os limites de integração a ser os vetores para ser as distâncias na qual se acham, pois não tem importância na expressão dos módulos da força e do deslocamento radial, não tem importância a direção, mas sim quão afastado está em relação a essa carga Q0 do percurso inicial, ou em relação ao ponto inicial ao ponto final. Ou seja, muda-se os limites de ser o vetor posição inicial e final para ser a distância inicial e a distância final, pois a força, principalmente a informação que caracteriza essa força para enfraquecê-la ou para fortalecê-la, será a distância entre as cargas, ou seja, a distância entre as cargas ao quadrado. E essa será a função a ser integrada, 1 dividido pelo raio ao quadrado em relação à variável distância, a variável radial.
Se fosse dx dividido por x ao quadrado, é mais comum no curso de cálculo, mas aqui as variáveis r e r se conhecem como sendo variáveis mudas. Não tem importância, pois o resultado continuará sendo o mesmo, indiferente se seja x é y e z ao quadrado. Não tem importância, pois sabe-se que a primitiva ou a antiderivada dessa função é justamente menos 1 dividido por r, aonde essa potência aumentou uma unidade, mas tem em consideração o sinal dessa potência, pois está no denominador. Posteriormente a ter obtido a sua antiderivada ou a primitiva dessa função, haverá que avaliar ou aplicar-se o teorema fundamental do cálculo, avaliar a função primitiva, sua antiderivada, no limite superior menos o limite inferior, obtendo 1 dividido, o sinal negativo, pela distância final, menos, no limite inferior, menos 1 dividido na posição do limite inferior, na posição inicial. Podemos fazer uma troca nessa linha ao dizer que esse sinal negativo é um termo comum. Poderíamos deixá-lo na evidência e, ao mesmo tempo, entrar essa informação que está na evidência para cada um desses dois fracionários. Dessa forma, obtém-se o sinal negativo e alguma informação física associada às cargas, à constante eletrostática e à posição final, e essa mesma informação física associada entre as cargas, a constante eletrostática, mas na posição inicial. O que significa essas grandezas físicas que variam na posição final em relação à posição inicial? Pois se o trabalho tem unidades de energia, esses elementos que se estão subtraindo entre si deverão expressar alguma energia relacionada com essa posição e com essa posição. Mas o importante aqui é a diferença dessa classe de energia. E a essa energia associada a essa posição entre as cargas, ou a distância de afastamento, ou a distância existente entre as cargas, se conhece como sendo uma energia potencial elétrica, representada pela letra U e a letra E para dizer que é potencial elétrica, com o rótulo ou com o supraíndice F para fazer alusão à posição final e o supraíndice I para fazer alusão à posição inicial. Ou seja, que o trabalho expressa-se como a variação negativa da energia potencial elétrica na posição final em relação à posição inicial, como sendo um delta, uma variação dessa grandeza física. A essa energia potencial para uma partícula ou para partículas pontiformes expressa-se por extenso como sendo a multiplicação entre as cargas, a constante eletrostática dividida pela distância entre as cargas, a distância entre si existente entre as cargas. A principal vantagem de ter uma grandeza física que não seja vetorial, a diferença do vetor força e do vetor campo elétrico, a energia potencial elétrica é uma grandeza física que poderá ser positiva, negativa ou nula, mas não tem direção. É uma informação que fornece uma escala, um número, não uma direção. É um escalar que se expressa em física. A energia é uma escala. E essa energia está associada a essa interação entre essas duas partículas. Ou seja, se, por exemplo, a partícula Q0 fosse positiva e a partícula Q fosse positiva, a nossa intuição nos diria que essa partícula afastar-se-á da partícula que está na origem, Q, representada pela cor vermelha. E se afastar-se-á, diminuirá a sua energia potencial, mas essa diminuição de energia potencial de sinal negativo com esse negativo implicará um trabalho positivo. Quem faz o trabalho para que essa partícula desloque-se, afastando-se da origem? Alguma pessoa, uma máquina ou simplesmente a interação com essa força eletrostática criada pelo campo elétrico dessa partícula Q localizada na origem?
A resposta é essa última. O trabalho é positivo porque ninguém faz o trabalho. Simplesmente o próprio sistema realiza o trabalho. O sistema físico entre as cargas de sinal iguais, repelem-se, afastam-se entre si e não há que fazer trabalho. Para me fazer entender, vamos aos poucos a ir explicando esse fenômeno e essa informação física. A energia potencial elétrica para uma partícula pontiforme poderia ser uma energia potencial para caracterizar o trabalho no processo de atração, onde há uma diminuição da posição, e se há uma atração, significa que alguém faz o trabalho, sempre quando ambas partículas sejam do mesmo sinal, ambas partículas positivas ou negativas, mas há uma atração. Quem faz o trabalho para que isso possa acontecer? A resposta seria uma pessoa ou alguma máquina, trazendo esse objeto desde essa posição inicial maior até uma posição final afastada ou a uma distância menor, implicando que há que fazer uma força, pois se as cargas fossem de sinais iguais, não existiria senso algum para que aconteça uma atração. E se fosse essa repulsão? Se, por exemplo, o caso anterior, como lhes tinha mencionado, ou anterior a essa transparência, as cargas com um sinal iguais, mas nessa repulsão, esse afastamento entre si, implicará que ninguém fará uma força, pois as cargas são do mesmo sinal e, portanto, a nossa intuição nos dirá, e a ação da força elétrica repulsiva, a nossa intuição nos dirá que a carga Q0 afastar-se-á da carga Q, pois experimenta uma força radialmente para fora. E na hora de liberá-la, acontece justamente isso, afasta-se. O trabalho realizado nessa situação é justamente maior que zero. Nessa última, quem faz o trabalho? Ninguém. Quem faz o trabalho é o próprio sistema físico. O sistema físico encarrega-se que esse fenômeno aconteça, essa repulsão. Mas para me fazer entender por que essa grandeza física da energia potencial elétrica é tão importante e só depende a diferença das suas informações final e inicial, como poder caracterizá-lo um pouco melhor? O trabalho realizado por uma força elétrica, mas que numa trajetória geral, que não seja um percurso radial, pois de fato o campo eletrostático criado por uma partícula é radialmente para fora, e o percurso radial é um caso muito particular. Ainda assim, um caso muito particular seria essa linha reta, mas essa linha reta implica que esteja mais próxima desde esse ponto inicial até o ponto final, mais afastada. E essa linha reta, na posição x0, haverá que determinar qual será o trabalho realizado pela força eletrostática para deslocar essa partícula Q0 desde a posição inicial até a posição final ao longo dessa linha que tem posição x0. Mas a posição y varia. E para aquilo comecemos expressando o raio vetor posição inicial e posição final. Ambos estarão no eixo x igual a x0, mas a posição inicial no eixo y, a posição i inicial, e a posição final, a posição i final. Onde a distância intermédia poderá ser expressa, ou a posição, intermédia entre esses dois pontos, de maneira geral, poderá ser expressa ao longo dessa posição x0, mas em y, qualquer valor intermediário entre o y inicial e o y final, ou seja, um y na direção y. Quão afastado estará essa posição intermédia em relação à origem? Basicamente, poderá determinar-se mediante a distância euclidiana, mas isso nos facilita expressar justamente esse vetor unitário que denota a posição, ou que denota, a direção da carga Q0 em relação à carga Q. Essa direção unitária nos dirá aonde que está, mas não quanto afastado estará, simplesmente denotando essa direção como sendo o vetor posição dividido pelo seu módulo,
obtém-se o vetor unitário, que denota a direção da carga Q0 em relação à carga Q, como sendo o vetor posição dividido pelo seu módulo. O módulo associado à componente em x ao quadrado e à componente em y ao quadrado, da posição da carga Q0 em qualquer ponto intermediário. O trabalho realizado em qualquer ponto intermediário, mas também entre os limites de integração inicial e final, ainda assim expressa-se como sendo a força eletrostática de caráter geral ao longo dessa trajetória, como sendo a constante eletrostática, a multiplicação entre as cargas, a distância entre as cargas ao quadrado, mas a distância entre as cargas é a raiz quadrada, e elevando a segunda potência, elimina-se essa raiz e, portanto, resulta o radicando, vezes o vetor direção, o vetor unitário que denotará a direção relativa, como sendo esse vetor verde pequeno, mas que terá componente em x e componente em y dividido pelo seu módulo. Produto escalar com o diferencial de caminho. O diferencial de caminho ao longo do eixo y da posição I à posição final, que pertence a um percurso a um diferencial de posição no eixo y. Ou seja, que o produto escalar entre dois vetores que não são paralelos, podemos calculá-lo ainda assim conhecendo os seus ângulos, mas também tendo em presente que os vetores unitários que associam os eixos cartesianos, que são ortogonais entre si implica que o produto escalar seja nulo. Dois vetores ortogonais na direção x e y e x será igual a zero, produto escalar, mas que sejam no mesmo eixo, com o mesmo eixo, o seu produto escalar é equivalente à unidade, pois os vetores são unitários. Dessa forma, implicaria que a componente do vetor força, a componente em x, produto escalar com y, do percurso, seja nula. E o que resultará simplesmente será a componente em y agindo ou interagindo ao longo desse percurso em y. Portanto, esse elemento y com y viverá, permanecerá, implicando que seja esse processo de integração em relação às distâncias já não será justamente o vetor posição, mas sim as distâncias em y, as que variem com esse diferencial de y, da posição y inicial até a posição y final. Para fazer o processo de integração, a constante eletrostática sairá da integração, as cargas permanecerão constantes e, portanto, a integração será dessa função do numerador y e do denominador a distância ao quadrado vezes a distância, sendo o mesmo radicando e podendo resumi-la em um radicando só, como sendo o radicando a potência 3/2. Ou essa informação, a potência 3/2. Lembrando-lhes que aqui está a potência 1 e a potência 1/2, e 1 mais 1/2, 3/2. A integração dessa função é simples. Basicamente será relembrar que o denominador estava e tem alguma informação associada com essa variável de integração, y. E a sua regra da cadeia será associada com 2 vezes y. Mas ainda assim les deixo para que pratiquem em casa e mostrar que justamente a primitiva ou a antiderivada dessa função a ser integrada é essa daqui, com o sinal negativo e aumentando uma unidade, de 3/2 ou de menos 3/2, pois está no denominador, a menos 1/2, e menos 1/2 está associada com a raiz quadrada. Ainda assim, essa função podemos praticar em casa e resolver e derivá-la e obter essa daqui, mas o importante na aula de física será a seguir: calcular o trabalho realizado para fazer esse percurso. E nesse caso, seria avaliar no limite superior essa primitiva ou essa antiderivada e no limite inferior essa antiderivada, obtendo justamente o sinal negativo na evidência e entrando as cargas e a constante eletrostática como sendo alguma informação associada a essa distância final, menos alguma informação associada a essa distância inicial.
mais uma vez, alguma informação associada às cargas que estão afastadas nessa configuração final e essa mesma informação das cargas que estão afastadas nessa configuração inicial. Nesse caso, mais uma vez, obtém-se justamente a variação com o sinal negativo da energia potencial elétrica na configuração final e a energia potencial elétrica na configuração inicial, a essa distância RI e a essa distância RF, fazendo alusão à posição final. Ou seja, que o trabalho será independente, é a chave dessa informação, independente da trajetória. Seja o percurso uma linha reta, seja o percurso radial, seja o percurso umas curvas, o importante será que o trabalho realizado partindo da posição inicial e final, para chegar ao final, será expresso como uma variação negativa da energia potencial elétrica na configuração final em relação à configuração inicial. E há essas forças, especificamente, que satisfazem essa diferença de posição. Esse trabalho para essa diferença de posição se conhecem como sendo forças conservativas, pois o trabalho realizado somente dependerá da diferença entre as posições e não do percurso. O mesmo caso acontece com a força potencial gravitacional. A principal diferença será entre a altura, mas não entre o percurso do objeto de uma altura maior para uma altura menor. Se me faço entender, com essa breve demonstração, continuaremos, mas ainda assim gostaria de deixar-lhes claro que o trabalho será independente da trajetória. A energia potencial elétrica está associada a essa interação entre as cargas, a essa distância específica e nessa distância específica, sendo uma grandeza física escalar e não vetorial. Vamos fazer o exercício número 1, que diz que uma carga pontiforme de 1,5 microcoulombs é disposta inicialmente na posição XYZ, denotada em centímetros, 12 centímetros, 25 centímetros e 0 centímetros. Essa carga de 1,5 microcoulombs e, posteriormente, diz que haverá que determinar o trabalho realizado para deslocar uma carga de menos 3 microcoulombs da posição 12 centímetros em X, 60 centímetros em Y e 50 centímetros em Z, para uma posição de 12 centímetros, 50 centímetros e menos 25 centímetros em Z, assumindo um movimento constante. Para aquilo, comecemos representando os vetores das posições. A posição da carga Q, expresso em unidades do Sistema Internacional, não centímetros, mas sim em metros, será 0,12 metros na posição X, 25 centímetros, 0,25 metros em Y e 0 metros na direção Z. A posição inicial, em relação à origem, será 12 centímetros, ou 0,12, 0,60 e 0,50. Denotarei pelo momento como sendo a posição inicial linha, para dizer que dessa posição mudará para outra posição, mas não é a posição que daqui a pouco me farei entender. A posição final em relação à origem expressa-se como 0,12 centímetros, 50 centímetros e menos 25 centímetros, mas em metros 0,25. Implicando que, agora sim, a posição relativa inicial em relação à carga, pois para calcular a energia potencial elétrica é a distância relativa da carga de menos 3 microcoulombs em relação à carga de 1,5 microcoulombs. E a essa posição relativa expressa-se, para o caso inicial, sem o linha, por isso que deixei o linha para fazer alusão a ser as posições iniciais e finais em relação à origem, relativa em relação à carga, que será a diferença da posição da origem menos a posição da carga. Ou seja, que a posição inicial
da partícula da carga menos 3 microcoulombs em relação à carga Q de 1,5 microcoulombs, será essa diferença. Será 0 metros em x, 0,35 metros em y e meio metro no eixo z. E a posição final relativa será 0 metros em x, 0,25 metros em y e menos 0,25 metros em z. Ou seja, que a distância da posição inicial em relação à partícula na configuração inicial será expressa mediante cada uma das componentes ao quadrado e raiz quadrada de tudo. Ou, em outras palavras, o Teorema de Pitágoras em 3 dimensões. Ou, para ser mais específicos, com o rigor matemático, se conhece como sendo uma norma euclidiana. Mas nesse caso, uma componente é nula, o eixo x, e portanto será a distância associada a essas duas componentes, que não são nulas, 0,35 metros no eixo y e 0,50 metros no eixo z. Ou seja, que inicialmente a carga é de menos 3 microcoulombs está a uma distância de 0,610 ou 610 metros em relação à posição da carga de 1,5 microcoulombs. E finalizou a uma distância menor, de 0,353 ou 35,3 centímetros. O trabalho realizado, como tínhamos mostrado, será independente da trajetória. Qual será o trabalho para deslocar essa carga de menos 3 microcoulombs? Dependerá da variação negativa da energia potencial elétrica na configuração final em relação à configuração inicial, implicando que seja a multiplicação entre as cargas, mas nessa posição, a essa distância final, menos a essa grandeza física associada às cargas em relação à posição inicial, aqui, inicial. Ou seja, que à esquerda podemos deixar em evidência a constante eletrostática para fazer o processo multiplicativo. Podemos deixar em evidência a constante eletrostática de 9 vezes 10 a 9 newtons metros quadrados dividido por coulombs ao quadrado, vezes a multiplicação entre as cargas de 1,5 vezes 3 será 4,5, micro com micro, 10 a menos 12, coulombs ao quadrado, e desses dois fracionários dá distâncias, 1 dividido pela distância final, menos 1 dividido pela distância inicial. Ou seja, nessa situação, multiplicando a esquerda e eliminando as unidades de coulombs ao quadrado com coulombs ao quadrado, tem-se newtons vezes metro, numericamente 0,0405 newtons vezes metros quadrados, e desses dois fracionários subtraindo-se entre si, equivale a 1,193, 1 dividido por metro, pois o metro está dividindo essa expressão. Ou seja, que o trabalho a ser realizado será positivo. Por quê? Basicamente, fora desse número, mas pelo menos o sinal positivo, ainda assim, equivale a 4,83 vezes 10 a menos 2, potência, joules ou joules. Por que positivo? Basicamente porque são duas cargas de sinais opostos, aonde começou de uma distância maior a uma distância menor. E quem faz o trabalho? Uma pessoa ou o próprio sistema atrai-se entre si? A resposta é a segunda. O próprio sistema atrai-se entre si e, portanto, não haverá que fazer trabalho externo ou forças externas para que essas duas partículas sintam uma atração ou se aproximem essa distância inicial até a posição dessa distância final, independente da trajetória. Continuando com o processo de raciocínio, como determinar uma informação intrínseca à carga elétrica que gera o campo elétrico? Se me faço entender, estou tentando relembrar uma informação que já foi obtida própria a uma partícula que tem carga. Mas essa resposta foi, nesse momento, o campo elétrico. Ou seja, que vamos relembrar.
Tem-se uma partícula Q0, afastadas entre si a uma distância r, poderá experimentar uma força repulsiva caracterizada mediante a lei de Coulomb, aonde a constante eletrostática, a multiplicação entre as cargas e a distância ao quadrado caracteriza a intensidade mais a direção dada por esse vetor unitário que denota justamente a posição relativa da carga Q0 em relação à carga Q, nos dirá a direção e o módulo do vetor força eletrostática. No caso de uma repulsão, se a multiplicação entre as cargas é positiva e se a multiplicação entre as cargas resulta num sinal negativo, haverá uma atração. Sendo assim, dizíamos, que existe alguma informação circundante para que exista essa interação. Uma informação circundante a essa partícula Q, que está aí presente no espaço, mas que essa Q0 possa sentir e, portanto, interagir entre si. Essa informação se conhece como campo elétrico, a força por unidade de carga. E esse campo elétrico é rajamente para fora se a partícula Q é positiva, e a expressão do campo elétrico para uma partícula pontiforme expressa-se como sendo a carga vezes a constante eletrostática dividida pela distância ao quadrado. Na mesma direção, radial para fora, e se fosse negativa, radial para dentro. Vimos hoje que existe uma energia potencial elétrica quando há essa interação entre essas duas cargas, a carga Q e a carga Q0, associada a essa posição. Lembrando-lhes que essa expressão é a energia potencial elétrica para o caso de partículas pontiformes. Independente do seu formato, é simplesmente um ponto localizado nessa posição e nessa posição, afastadas entre si por essa distância r. E essa energia potencial elétrica está associada a um trabalho, pois na hora de liberar essa carga poderia ser mandada embora uma repulsão, afastar-se, ou experimentaria uma atração se os sinais fossem contrários. Alguém faz o trabalho de repelir-la ou de atraí-la. Mas essa informação intrínseca à própria carga, que não é o campo elétrico que foi gerado por essa própria carga, é o que se conhece como sendo energia por unidade de carga. Independente da carga Q0, pode-se expressar essa energia por unidade de carga, simbolizada pela letra V maiúscula, V elétrica, que é, nessa situação, energia potencial ou trabalho por unidade de carga será associada para uma partícula pontiforme, a mesma partícula que gerou o campo elétrico, como sendo a carga, a constante eletrostática dividido pela distância, a primeira potência, sendo uma grandeza física escalar. A diferença da força eletrostática e o campo, que são grandezas físicas vetoriais. A essa grandeza física escalar conhece-se como sendo o potencial elétrico, ou em alguns casos específicos, na grande maioria das vezes, especifica-se como sendo meramente o potencial. E a esse potencial elétrico é o que está presente circundante, mas não tem direção, mas sim uma escala circundante dessa carga Q. E esse potencial elétrico me faria entender o que significa essa informação agora obtida e que é inerente, intrínseca a essa carga Q, que não é justamente o campo elétrico, que tem uma grandeza e tem uma direção. Ou seja, o potencial elétrico tem unidades de trabalho por unidade de carga, joules por coulombs, implicando que sejam unidades compostas, e essas unidades compostas chamam-se de volt, onde representa-se com esse V reto e não com o V curvo, ou cursivo ou itálico. Chama-se volt, ou volts, em honra a esse físico-químico italiano, Alessandro Volta, quem foi o pioneiro em analisar a eletricidade da potência e foi o inventor da pilha voltaica. Também, na química, conhece-se por ser o descobridor do metano. Mas essa pessoa, em honra a seus trabalhos de cientista, chama-se essa unidade de potencial elétrico ou potencial.
volts. Mas o que significa? Vamos pensar que no espaço existe essa partícula aqui. Essa partícula aqui, positiva, gera um campo elétrico em torno dessa partícula, radialmente para fora, caracterizado por essa expressão vetorial, radialmente para fora, onde a intensidade decai ou diminui com relação ao quadrado da distância. Pontos muito próximos experimentam um campo super intenso, pontos distantes um campo mais fraco e mais distantes um campo menos intenso. Mas ainda assim já tínhamos visto essa informação do campo elétrico. E o potencial elétrico gerado por essa partícula será essa informação que não tem direção. Representar com esse vermelho em degradê, que diminui de intensidade, mas que está associada com essa informação, o potencial elétrico. A carga diminuindo a sua intensidade desse potencial elétrico em relação à distância. Mais intenso, mais brilhante, menos intenso, menos brilhante, em relação à distância. Não diminui tão rápido como o campo, pois o campo enfraquece com o quadrado da distância, e o potencial elétrico, uma grandeza física vetorial, diminui com a distância. Dobra a distância, diminui pela metade. Dobra a distância no campo elétrico, resulta ser 4 vezes menos intenso. Se me faço entender, com essa nova informação, o potencial elétrico, vamos ver se nesse ponto específico A, pode-se expressar o campo, o potencial elétrico dessa carga sobre esse ponto. Expressa-se como sendo a energia potencial elétrica por unidade de carga. Em outras palavras, o potencial elétrico nesse ponto A, com esse supraíndice para fazer alusão a esse ponto A, como sendo a carga que gerou o potencial sobre a distância. E nesse ponto B, mais afastado, existirá um potencial elétrico diferente, pois uma distância diferente. Mas, principalmente, medir o potencial num ponto, às vezes não tem muito senso, pois o principal será realizar algum trabalho, deslocar entre o ponto A para o ponto B. O que mensura-se fisicamente é a diferença de potencial existente entre o ponto B com o ponto A, e essa diferença de potencial, para esse caso particular, gerado por essa partícula aqui, está associada com essa subtração entre dois fracionários, a constante eletrostática carga e esses dois fracionários. Mas como mensura-se fisicamente essa informação? Ou seja, como mensura-se esse trabalho por unidade de carga elétrica? Mensura-se com esse dispositivo, o multímetro, onde tem essa chave e vira-se até medir voltagem ou voltagem. E essa voltagem é a palavra vulgar, coloquial, popular, para dizer potencial elétrico, entre dois pontos específicos, entre o ponto B e o ponto A. Essa diferença de voltagem, essa diferença de potencial é o que mensura-se. E tem aplicações práticas que está associada com essa pilha. Uma pilha fornece uma diferença de voltagem, ou uma diferença de potencial entre o ânodo, com o cátodo entre o ânodo, equivalente, ou cátodo negativo e ânodo positivo, equivalente a 1,5 volts, mas essa diferença de potencial eletrostático, na hora de ligar em algum aparelho elétrico ou eletrônico, forneceria a fonte para realizar algum trabalho. E essa é a chave de calcular esse potencial eletrostático, energia por unidade de carga elétrica. Para aquilo, vamos fazer um exercício número 2. Com a configuração da figura, onde existe uma carga Q1 localizada na origem, cujo valor de carga é positivo, de 2,0 microcoulombs, de uma carga 2 localizada nessa posição de 3 metros no eixo Y, cujo valor da carga é negativo, de 4 microcoulombs. Calcular o potencial elétrico sobre o ponto A, localizado nessa posição, e o ponto B, localizado nessa posição. Determinar a diferença de potencial entre o ponto B e A. E, por último, qual deverá ser a quantidade de trabalho a ser realizado para trair
ou trazer, perdão. Para trazer uma carga 3 microcoulombs do infinito até a posição B. Não para atrair. Isso seria infidelidade. Para trazer, perdão. Peço desculpas por meu erro lusófono. Primeiro responderemos o potencial elétrico na posição A. Curioso, as cargas nunca se traem. Mas sim, o potencial elétrico na posição A está associado ao potencial elétrico da carga 1 sobre a posição A e da carga 2 sobre a posição A. Nesse caso, essa distância entre si seria da carga 1 sobre a posição A, será a carga 1, a constante eletrostática e a distância entre si, de 2 metros. E a carga 2 sobre a posição A, carga 2, a constante eletrostática, e mediante o teorema de Pitágoras, supondo que existe aqui um triângulo de cateto 2 metros e cateto 3 metros, a hipotenusa será essa distância equivalente à raiz quadrada de 13, 2 ao quadrado 3 e 3 ao quadrado 9, 4 mais 3, 13, raiz quadrada de 13, aproximadamente 3,6 metros de distância entre o ponto A até a carga 2. Ou seja, que o potencial sobre o ponto A, com essa configuração de duas cargas, será equivalente à contribuição da carga 1 e a carga 2, resultando numericamente em menos 1000 volts, ou menos 1 kV, que é a mesma informação, onde o quilo é o prefixo de grandeza de 1000. E no ponto B, a carga 1 do ponto B está a 2 metros, a carga 2 do ponto B está a 1 metro, implicando que exista um potencial muito maior de menos 27.000 volts, ou menos 27 kV, muito menor, pois está muito mais próximo ao ponto B da carga de maior módulo, de 4 microcoulombs, muito mais próxima, e está a 2 metros de distância da carga de 2 microcoulombs. A diferença de potencial entre esses dois pontos B e A diferença de potencial entre o ponto B em relação ao ponto A resultará sendo menos 27 menos 1000, ou seja, 26 kV. Se me faço entender, os cálculos não são complicados, vamos determinar qual deverá ser a quantidade de trabalho a ser realizado para trazer uma carga Q3 desse valor do infinito até o ponto B. Ou seja, o trabalho a ser realizado para trazê-la será equivalente à variação negativa da energia potencial elétrica onde finalizou em relação de onde partiu. Onde finalizou será a energia potencial elétrica no ponto B. E partiu do infinito. E do infinito é zero. Por que zero? Justamente pois a distância é tão grande que esse elemento de distância gigantesca sobre a expressão da energia potencial elétrica tornar-se-á nula por completo. Uma distância enorme, gigantesca. Esse elemento desaparece. Também pode ser interpretar mediante o senso natural de dizer que se a distância é tão grande, a interação elétrica sobre esse ponto distante é nulo. Portanto, é tão fraco que poder-se desprezar por completo, implicando que o trabalho a ser realizado seja equivalente ao negativo da energia potencial elétrica sobre o ponto B. E a energia potencial elétrica sobre o ponto B, que experimentará essa carga Q3, será equivalente à carga vezes o potencial sobre o ponto B. Muito similar à expressão, ou muito similar ao raciocínio, para determinar a força elétrica em relação ao conhecimento do campo elétrico, a essa força que experimentaria essa carga Q3. Mas nesse caso particular, é a energia potencial elétrica que experimentará a partícula Q3 segundo esse potencial elétrico sobre o ponto B, implicando que seja a multiplicação da carga vezes o potencial elétrico sobre o ponto B, expresso na notação científica 2,7 vezes 10 à potência 4 volts,
e 3,0 vezes 10 à potência menos 6 microcoulombs, resultando em uma energia potencial elétrica de menos 8,1 vezes 10 a menos 2. Bem pequena. Joules, ou joules. Mas o trabalho será positivo. Por que positivo? Mais uma vez, a ideia será trazer uma carga positiva e deixá-la na vizinhança de uma carga negativa. Por mais que exista uma carga positiva aqui na origem, mas muito mais próximo ao ponto B está da partícula negativa que da partícula positiva. Ou seja, que independente do percurso vindo daqui do infinito, vindo daqui do infinito, vindo daqui do infinito e finalizando sobre o ponto B, muito mais próxima dessa partícula negativa, existiria maioritariamente uma atração, ou predominaria uma atração entre essa partícula positiva com essa partícula negativa. E se há uma atração entre essas duas partículas, será que alguém deverá fazer o trabalho de deslocá-la? Não. A resposta será o próprio sistema realiza o trabalho. E, portanto, implica em um sinal positivo do trabalho realizado. É simplesmente deixá-la livre, que por si só, por algum motivo, se deslocará e terminará, por um motivo já explicado por essa atração, essa partícula Q3 se deslocará e finalizará nessa posição B determinada. Aí sim haverá que encaminhá-la para que finalize sobre esse ponto B. Se me faço entender, concluiremos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.